Bom, pessoal, na aula de hoje a gente entra na reta final de eletromagnetismo e vamos conhecer aí a indução eletromagnética. Recapitulando, a gente estava no ano de 1820, quando o Ørsted mostrou para o mundo que corrente elétrica podia produzir campo magnético. Alguns anos depois, Faraday, olhando para essa afirmação que o Ørsted fez, simplesmente se perguntou se havia simetria no processo, se o oposto também era verdadeiro. Já que corrente elétrica é capaz de gerar campo magnético, será que campo magnético também não poderia gerar corrente elétrica? E, 11 anos depois, ele consegue responder essa pergunta fazendo a publicação do seu trabalho e mostrando que sim, que campo magnético pode produzir corrente elétrica. Não é tão simples quanto o experimento de Ørsted, que basta ter corrente elétrica e já está produzindo campo magnético. Para o campo magnético produzir corrente elétrica, o processo é um pouco mais detalhista, né? Tem algumas coisinhas que precisam ser cumpridas, que é o que a gente vai conhecer na aula de hoje. Mas, antes da gente entrar no trabalho do Faraday, a gente precisa entender primeiro o conceito de o que é fluxo magnético. Bom, fluxo magnético é definido como a quantidade de campo magnético B que está passando por uma superfície, né, que a gente vai chamar de A de área. Então, imagina que eu tenho aqui esse objeto redondo e ele tem uma área superficial que a gente calcula, né, com as regrinhas da matemática, e simplesmente ele está imerso numa região onde há campo magnético que a gente sempre representou pela letra B. O fluxo magnético, como eu defini aqui, ele é a quantidade de campo magnético que consegue atravessar, certo? Cortar realmente essa superfície. Então, quanto ele conseguir passar pela superfície, a gente tem um fluxo magnético atuante nessa circunferência, né? Ou em qualquer outra figura geométrica que tiver, pode ter quadrados também e assim por diante. O que é importante eu saber? Eu preciso nortear um vetor normal à superfície, que sempre vai formar 90 graus com ela, e o ângulo entre o vetor normal com o campo magnético que estiver atravessando a superfície, a gente chama ele de θ, porque ele é bastante importante para calcular numericamente o fluxo magnético. Formulinha do fluxo magnético é essa daqui, tem nomezinho para decorar ela, né? A letra φ, que representa o fluxo magnético, ele é igual a φ bate aqui com as θ, tá? Então, o φ é de campo magnético, fluxo magnético, desculpa, que a gente sempre mede em Weber, representação WB. B é o campo magnético da região, que a gente já tem trabalhado bastante tempo com ele, que estamos chamando de Tesla. O A é a área, né, que medimos em metro quadrado. E cosseno de θ, lembrando que θ é o ângulo entre o vetor normal da superfície com o campo magnético que está atravessando ela. Então é esse o ângulo θ que interessa para substituir na fórmula. E ele é um fator de correção, né, que mede exatamente a quantidade do campo que consegue atravessar a superfície que a gente está analisando. Então essa é a formulinha do fluxo magnético. Bom, alguns posicionamentos críticos do fluxo. Primeiro, eu posso não ter inclinação nenhuma entre a normal e o vetor campo magnético que está atravessando essa superfície quadrada. Então, o ângulo entre a normal e o campo magnético, ele no caso é zero, já que os dois estão paralelos apontando para a mesma direção e sentido. Quando eu olho o cosseno de 0 graus, ele vale 1. Então essa é a configuração onde eu tenho o fluxo magnético, o cosseno valendo 1, e ele é o fluxo máximo que eu posso ter, né? Que é o valor do campo vezes a área, e não diminui nem um pouco, porque se eu olho para a situação do desenho, eu vejo que todo o campo magnético da região está atravessando essa superfície sem que ocorra perdas, né? Não tem tipo tortinho fugindo, né? Não cortando essa região. Então ele pega todo o fluxo magnético, então a gente diz que ele vai ser
máximo quando o ângulo entre a normal e o campo magnético for zero. Consequentemente, eu também posso ter outro caso particular em que o ângulo θ seja de 90 graus. Ou seja, eu tenho aqui a normal e o vetor campo magnético está formando 90 graus com a normal da superfície. Nesse caso, para o cosseno de 90, ele vale zero. E zero vezes qualquer coisa da fórmula, eu tenho o fluxo magnético nulo. Não existe fluxo magnético na superfície analisada. Como funciona isso? É o seguinte, imagina que isso daqui é a superfície que eu estou querendo analisar. Se o campo magnético corta ela, eu entendo que há um fluxo passando por ela. Se o campo magnético está totalmente deitado, ele não passa pela superfície, ele passa ou em cima dela ou embaixo dela, mas ele não atravessa, ele precisa ter uma inclinação para conseguir atravessar. E esse é o caso do ângulo de 90 graus, porque a normal está aqui, ó, valendo para cima, o campo magnético está exatamente horizontal, passando nessa direção e sentido, então o ângulo formado entre o campo e a normal, 90 graus. Logo, zero tudo, eu não tenho campo atravessando a superfície, eu precisaria inclinar ela para conseguir o campo atravessar, mas nesse caso ela está assim e o campo assim também, simplesmente não tem nada atravessando a região. Então não tem fluxo, embora eu tenha o campo magnético, eu não tenho fluxo atravessando, né, a superfície analisada. Então esse é um caso em que o fluxo é nulo. Entendido então o fluxo magnético, vamos tentar retomar a ideia de Faraday. Bom, Faraday apresenta para a gente a tal chamada corrente induzida, que é a corrente criada, a corrente produzida, né, com o campo magnético. Bom, após ele realizar vários experimentos, o Faraday conseguiu criar uma tabelinha e chegou à seguinte conclusão. Primeiro, se o fluxo magnético, através de um circuito, sofrer variação, aparecerá nesse circuito uma corrente denominada corrente induzida. Essa corrente existirá enquanto o fluxo estiver variando. Cessada a variação do fluxo, desaparecerá a corrente elétrica. Então, lembra, Ørsted, para ter campo magnético, basta ligar a corrente elétrica, deixar circulando e o campo está gerando constantemente. Agora, para eu gerar corrente elétrica, não é só deixar o campo magnético ligado ali perto, não. Eu preciso ter, pela descoberta do Faraday, né, a variação do campo magnético. Enquanto o campo magnético estiver variando naquela região com o circuito, que tem os fiozinhos, eu vou ter corrente elétrica sendo criada, produzida. Parou de variar, simplesmente, se ela deixou o ímã paradinho, certo? Está estagnado, a corrente ela some no mesmo instante, ela corta. Então, o segredo para eu gerar corrente elétrica, essa induzida, essa produzida, né, é simplesmente variando o campo magnético naquela região. Enquanto eu variar o campo magnético, a corrente será produzida. Parei de variar o campo magnético, a corrente corta, ela morre na hora. Tá? Então, esse é o segredo para eu ter a simetria no processo e a criação dessa corrente que brota no circuito. E aí, o circuito terá uma força eletromotriz, que é a tensão elétrica, lembra dela, Fem, né, que eu vou chamar de E essa força que empurrará os elétrons, né, criando o que a gente conhece como sendo o fluxo ordenado de elétrons, que é a corrente elétrica. Para isso, a formulinha é E de força eletromotriz é igual a R vezes I, onde R é a resistência que você tem ali, seja do fio ou seja de algum outro componente, e o I é a corrente elétrica induzida, criada, né, dentro desse circuito. Isso nada mais é do que a primeira lei de Ohm, porque E, força eletromotriz, é tensão. Então, lembra de que V é igual a R vezes I? Então, é isso que ele está dizendo, que essa força, com a variação do campo magnético, você gera essa força eletromotriz que empurra os elétrons e que vai obedecer à primeira lei de Ohm para a gente calcular numericamente quanto vale essa corrente elétrica. Mas, antes de eu calcular a corrente elétrica, eu preciso saber como é produzido esse E.
né? Como numericamente ele é criado, como ele é gerado. Para isso, a gente tem a lei de Faraday. A lei de Faraday diz que esse E é igual a N multiplicado por ΔΦ sobre ΔT, onde N é o número de espiras, certo? Eu tenho um circuito com fios. Então, se eu tiver um único fio, esse N vale 1. Se você colocou uma porrada de fios ali em volta um do outro, então você vai ter um número de voltas que você representa aqui dentro da formulinha. Quanto mais fio você tiver enrolado, maior é a força eletromotriz que você consegue gerar nesse circuito. Força eletromotriz, lembrando que é o Fem, medido em volts, tensão elétrica. ΔΦ é o que a gente acabou de aprender anteriormente, né? É o Φ, que é o fluxo magnético. Então, ele mede a variação do fluxo magnético. Se não tem variação do fluxo magnético, ou seja, está zerado, simplesmente zera tudo, não tem força eletromotriz. E se não tem força eletromotriz, não tem ninguém empurrando os elétrons para criar a corrente induzida. Então, eu preciso ter variação do fluxo magnético, onde variação do fluxo magnético medido em Webers. E ΔT, que é o tempo em que isso está acontecendo, porque uma coisa é eu variar com a vontade o fluxo magnético e outra coisa é eu fazer, certo, num intervalo de tempo muito mais curto. Então, faz diferença. E tempo sempre medido em segundos. Logo, uma outra unidade que eu posso ter para tensão, já que E é igual a ΔΦ por ΔT, lembrando que o número de espiras não tem unidades, né? É só um número. Então, eu tenho que volts é igual a Webers por segundos. Então, é uma outra relação de tensão que a gente encontra dentro da física. Algumas curiosidades. Se o ΔT diminuir, é porque eu estou aumentando a velocidade de movimentação. Certo? ΔT curto é porque a velocidade está muito alta. Então, com ΔT pequeno, eu consigo gerar grandes valores de força eletromotriz. Então, quanto mais rápido você variar o fluxo com o ímã ali do lado do fiozinho, certo? Maior é a energia que você consegue produzir. Se você for lá com a má vontade, você não vai gerar quase nada. E aqui, como que eu consigo aumentar esse E também? Aumentando o ΔΦ. E aumentando o ΔΦ é colocando mais ímãs para que o fluxo final menos o inicial, certo? Dê uma diferença bem grande. Então, quanto maior for a discrepância entre o campo que eu tenho e o campo que eu não tenho, é quando eu me afasto mais, né? Quando eu estou perto, o campo é alto. Quando está longe, o campo é pequeno. Então, quanto mais eu tiver essa variação, maior também será essa força eletromotriz dentro do circuito. Então, todas elas respeitando a lei de Faraday para a criação da força eletromotriz. Uma coisa que a gente precisa entender, os ímãs, a gente viu que eles têm um fluxo natural que sai dele, onde o campo magnético sai do polo norte e entra no polo sul. Isso vai ser importante, porque como o ímã é o material que eu tenho para variar esse campo magnético, que é o gerador do campo, né? É uma fonte de campo magnético que eu tenho. Então, dependendo do lado que eu estou posicionando esse ímã perto desses fios, faz diferença a criação da corrente elétrica. Porque do polo norte, a gente vai ter campo saindo, o que a gente vai entender como sendo um emissor de fluxo magnético, já que ele é a relação de campo magnético por uma área, certo? Que a gente tem ali ao redor desses fiozinhos em que vão produzir a corrente induzida. E o polo sul, como tem a entrada do campo magnético, a gente vai chamar ele de receptor de fluxo magnético. Então, ele está recebendo esse fluxo. E se eu faço tudo isso com o polo sul, eu também gero corrente induzida, só que eu gero para o outro lado, é o contrário, né? O movimento dos elétrons. E é o que a gente vai ver depois com mais detalhes. Como que a gente cria, qual o lado correto. Bom, para entender essa aula, essa frase, ela sintetiza exatamente, né, a ideia do que a gente está discutindo e que é fundamental você saber isso, certo? Que é a essência dessa aula.
que é uma frase minha que é exatamente assim. Ela diz que a natureza não é contra o fluxo magnético, mas sim contra a variação do fluxo magnético. Por quê? Lembra, não é ter campo magnético que me faz criar a corrente induzida, mas é variar esse campo magnético que me fará criar essa corrente. E essa corrente induzida nada mais é do que uma resposta para a variação desse campo que eu estou efetuando. Então, lembrando, se eu só deixar o campo magnético parado, a natureza não me responde com corrente elétrica. Simplesmente ela nem liga, ela não faz nada. Agora, se eu começar a movimentar e variar, aí ela começa a gerar correntes, porque ela não está gostando do que está acontecendo. E a gente vai entender isso melhor no próximo slide, né? Que é exatamente como eu crio essa corrente, como que eu promovo, né, essa corrente induzida porque eu estou variando o ímã. O que acontece por trás desse fenômeno? Bom, primeiro a gente vai ver a situação em que eu estou aproximando um ímã, certo? Com o polo norte, lembra que ele é o meu emissor de fluxo magnético, em um fio que é uma espira só, certo? Para fazer a produção de corrente elétrica induzida. Pelo que eu estou vendo aqui, já com respostas, eu vou explicar para vocês como é que eu chego nisso, tá? Toda vez que eu aproximar o polo norte de um ímã, olha o vetor velocidade, eu estou me aproximando, certo, de uma espira, que é um fio, simplesmente a corrente induzida, como resposta da natureza contra essa variação do fluxo magnético, vai ser aqui no sentido anti-horário, tá? E eu vou explicar para vocês agora, então, como é que isso funciona. Então, deixa eu mudar a câmera. Vamos lá. Seguinte. Nessa situação, eu tenho essa espira, que eu estou olhando ela exatamente aqui desse lado, olhinho, e eu tenho o ímã com o polo norte posicionado exatamente para eu aproximar da espira, certo? Enquanto o ímã está longe dessa espira, que eu estou olhando aqui, certo? Fazendo o círculo na minha frente, o campo magnético dentro dela é zero, não tem campo magnético, porque o ímã está muito longe. Conforme eu for aproximando esse ímã da espira, eu vou aumentando o campo magnético. E é aí que a natureza não vai querer. Ela vai criar mecanismos para impedir ou minimizar a minha ação de variação do campo magnético. Porque é isso que ela é contra e é isso que ela vai responder, né, de forma contrária com a criação dessa corrente induzida. Então, olha o mecanismo que ela faz por trás disso. Como eu estou aproximando um polo norte, que é um emissor de fluxo, perto da espira, simplesmente o polo norte eu tenho o fluxo saindo dele. Então, eu vou fazer as linhas de campo saindo aqui, que vão entrar nessa espira. E aí, simplesmente, representado aqui pela letra B, e eu vou colocar um BI, porque é o campo magnético gerado pelo ímã, certo? Polo norte, afastamento, campo. E aí eu tenho o campo nessa direção e sentido. Lembrando, não existia esse campo na espira, porque o ímã estava longe. Conforme eu aproximei ele, eu criei esse campo aqui no interior dela. Ou seja, eu modifiquei o fluxo magnético nela, que era zero, e agora está alto. Ela não vai gostar disso. O que ela vai fazer? Ela vai criar um campo de sentido contrário para matar esse que eu estou gerando por causa do ímã. Então, como o campo magnético é uma grandeza vetorial, ela cria um sentido oposto. Então, vem para cá, ó. Simplesmente contrário ao ímã, certo? Vem aqui. E o vermelhinho eu vou chamar de BE, porque é o campo magnético gerado pela espira. Só que não existe mágica. Eu não posso simplesmente criar por criar. Eu preciso dar um motivo para essa criação, uma raiz, né, da onde veio esse campo magnético, que ela simplesmente criou para anular esse campo do ímã que eu aproximei. E a gente tem que lembrar que toda vez que existe corrente elétrica circulando por um fio,
ele cria campo magnético. E a gente aprendeu isso através da regra da mão direita. Então, esse campo que eu estou vendo aqui na minha frente, a espira criando, certo? Imagina um círculo aqui. No centro dela, esse campo está vindo contra o ímã, na minha direção. E aí, pelo polegar, fazendo a indicação da corrente elétrica, é a corrente induzida. Então, que vai ter exatamente pela regra da mão direita, o sentido anti-horário. Ela vai percorrer exatamente, como ela está vindo contra mim, ela percorre exatamente esse sentido anti-horário, que eu vejo a corrente fazer esse movimento aqui, ó. Então, corrente induzida no sentido anti-horário. E essa é a corrente criada pela espira por causa dela querer anular o campo magnético que eu comecei a forçar a existir dentro dela. Então, a resposta dela, certo? Para anular esse campo, que ela não quer variação. Ela era zero e ela quer manter esse campo zero. Então, só que eu estou aproximando o ímã. E aí, simplesmente, ela cria esse campo, certo? Para gerar, e com isso, gera essa corrente, porque ela mata esse campo que eu fiz com a aproximação do meu ímã. E olha só mais uma coisa que acontece por trás disso. Além de todo esse processo, simplesmente, agora como ela criou uma corrente elétrica e produziu esse campo vermelhinho, que é o B da espira, ela virou um eletroímã. E como que é esse eletroímã? Simplesmente eu estou vendo o campo magnético sair desse lado e entrar desse outro. Então, ou seja, se ela é um ímã artificial, da onde sai campo magnético é sempre o polo norte. Aonde entra o campo magnético, a parte daqui de trás, é o polo sul. Então ela virou um eletroímã com essa polaridade. E polo norte do eletroímã repele o polo norte do eletroímã. É mais uma tentativa dela dizer não chega perto. Certo? Eu estou tentando chegar com o polo norte lá perto, ela cria esse polo norte artificialmente, porque ela virou um eletroímã, e dizendo, tipo, se afasta, não se aproxima, porque você está variando o campo magnético da região. E ela é contra isso, ela não quer que varie. E simplesmente ela criou esse eletroímã com essa polaridade para tentar repelir, porque é norte com norte, repulsão, certo? Para repelir esse ímã que você está tentando aproximar da espira. E esse é o processo. Então, vamos voltar aqui para o slide. Nesse slide, eu explico tudo isso. Então, eu coloco exatamente essa frase que eu disse, né, resumidamente agora, para explicar o acontecimento. Então, agora vocês entendem o polo do ímã, né, magnético. O azul é a resposta para anular. Aqui a corrente induzida no sentido anti-horário. E esse daqui é o ímã gerado por esse eletroímã. Então, norte com norte, a tentativa é de repulsão. E aí vamos para o outro caso, que é quando eu tento afastar esse ímã. Onde eu parei exatamente da onde eu estava na situação anterior, certo? O polo norte agora está perto da espira, só que eu vou afastar ele. E ao afastar ele, de novo eu estou modificando o fluxo magnético. Vamos entender o que está acontecendo. Ó, uma vez que o ímã agora está aqui, porque assim, a corrente induzida acontece enquanto houver variação do fluxo, enquanto eu estiver movimentando o ímã. Parei o ímã aqui, perto da espira, simplesmente parou a variação, o campo é alto, certo? Não subiu o campo magnético, ele é alto, só que não está variando mais. E por não estar variando, não tem mais corrente elétrica, porque a natureza não é contra o campo, ela é contra a variação do campo. Então agora, se o campo é alto, ela vai querer manter ele alto, certo? Ela assumiu isso, meu campo magnético é alto, e ela fará de tudo para manter esse valor estabilizado. Só que eu vou afastar o ímã da espira, ou seja, vou colocar aí para trás e promovendo mais uma vez a variação do fluxo magnético, que agora é alto e simplesmente vai para zero de novo. O ímã, por sua vez, ele continua com a mesma polaridade.
Então, eu continuo com o polo norte aqui direcionado. Então, ele continua gerando um campo de afastamento aqui, né? Um campo... Esse é o B do ímã, certo? Porque o polo norte é um emissor de fluxo. E simplesmente, lembrando, agora a Spira quer manter esse campo alto, ela não quer anular ele. Porque o anular está sendo a minha movimentação para afastar, que está diminuindo cada vez mais. E ela quer manter esse valor alto que ela tinha ali no começo. Para manter esse valor alto, ela muda a direção. Então ela começa a criar um campo magnético na mesma direção que o ímã estava criando, para manter ele forte, porque eu estou reduzindo, eu estou afastando, e aí ela vai criando cada vez mais um campo no mesmo sentido para cobrir essa falta, certo? Devido ao afastamento do meu ímã. Então ela começa a criar um campo nessa direção e sentido, no mesmo do ímã. E aí eu chamo isso daqui de BE também, que é o campo gerado pela Spira. E olhando de novo, certo? Aqui, ó, meu olhinho, a Spira na minha frente. Agora eu estou vendo o campo apontar para cá. Regra da mão direita, eu vejo simplesmente ele fazer a curva da corrente no sentido contrário. Então agora a corrente elétrica está vindo para cá. E esse é o sentido horário. Ela trocou o movimento. Porque o campo mudou de direção, certo? Porque ela não quer que ele diminui, ela quer que ele continue alto. Então ela também se transforma no eletroímã para manter esse fluxo alto, só que agora ela aponta o campo magnético para o outro lado e para isso, regra da mão direita, eu vejo a corrente elétrica percorrer o sentido horário de movimentação desse circuito. Isso aqui virou um ímã? Virou. Vamos ver como que está sendo esse ímã. Então, de novo, desenha aqui o ímãzinho. Ele é o campo vermelho. Então, eu estou vendo desse lado o campo entrar. Então, onde entra é polo sul. E esse lado está saindo. Da onde sai, o outro lado é polo norte. Agora eu tenho o polo sul do eletroímã, que é esse lado, posicionado com o polo norte do meu ímã natural, meu ímã de verdade. O que ele está fazendo? Polo norte com polo sul é força de atração, porque ele está dizendo agora, não sai daqui. Então ele está criando essa força atrativa para manter o ímã perto da Spira e simplesmente minimizar a atuação, sabe, de afastar o ímã dela, que ela não quer que se afasta. Então ela cria esse eletroímã com o campo nessa direção e sentido, isso vira um polo sul, gera uma corrente produzida, induzida no sentido horário, para sustentar esse acontecimento dentro dela. E essa corrente é o movimento de elétrons, né? Então, assim, de lâmpada, é o que faz funcionar todos os circuitos elétricos. Ela realmente existe, é real, e devido a natureza não querer que o campo magnético seja, né, alterado naquela região. E aí, tudo isso eu explico também aqui resumidamente nesse texto, né? Pode ver aqui, ó, o campo polo norte do ímã continua vindo para cá, mas eu vou afastar ele. A Spira cria esse campo azul, que vai alimentar o que eu estou diminuindo, e simplesmente ela vira um ímã, um eletroímã, né, com essa polaridade. Sul atrai o norte, porque não quer que o ímã se afaste dela. E, para encerrar a aula, a gente finaliza com a lei de Lenz. A lei de Lenz é exatamente essa também. E é igual, só que é menos n ΔΦ por ΔT. Ah, mas isso é igual à lei de Faraday. Sim, só que Lenz tem um sinal negativo. Por que eu dou o nome de uma outra pessoa só porque existe um sinal negativo? Porque, na verdade, quem entendeu toda essa técnica, essa lógica da criação da corrente induzida, certo, como uma resposta da natureza contrária à variação do fluxo magnético, foi o Lenz, não foi o Faraday. O Faraday descobriu o fenômeno, mas, como eu disse, ele tinha uma tabelinha que ele consultava. Ah, eu aproximo o polo norte da Spira, gera corrente, sei lá, no sentido anti-horário.
Agora eu afasto o polo sul da espira e gera corrente no sentido horário. Ele tinha calculado cada acontecimento e anotado numa tabela. Mas ele não tinha entendido a lógica do porquê era o sentido horário ou anti-horário, como eu acabei de explicar para vocês. Quem vai entender isso é o Lenz. E o Lenz entende que, na verdade, essa corrente criada era uma resposta a essa variação do fluxo. Ou seja, esse sinal negativo vem com uma interpretação, certo? Porque ele é criado, essa força eletromotriz, ela é criada por conta daquele campo contrário à variação do fluxo magnético. Então, por isso o sinal negativo. E o Lenz entende isso. E para que ele entre na história, né, e faça parte do eletromagnetismo, porque ele foi quem explicou o fenômeno mesmo, certo? Então, ele corrige a fórmula do Faraday e coloca o sinal negativo nela. Para efeito de cálculos, a gente não vai calcular a força eletromotriz negativa, porque tensão a gente sempre calcula positiva, 5 volts, 10 volts, né? O negativo é só para a gente entender que ela é uma resposta contrária a essa variação. E é isso a aula de hoje. Até mais, pessoal.